Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com ele, Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. E com ela, Maria de Fátima Miranda. Cadê o Paulo Renato? O que houve com essa criatura? Está invisível. Então, no capítulo anterior, a gente estudou sobre os fenômenos de transporte também, né? Então, você acha que ela pode ter sido transportada? Pode ser, para atender alguma necessidade por aí. Paulo Renato é um homem caridoso, né? Sabe lá Deus para onde Maria de Fátima Miranda foi transportada, mas esperamos que tragam ela de volta, né? Porque eles podem levar e tem trazer. Tem dificuldade de trazer, às vezes. Então vamos rezar por isso. Então, estamos aqui no capítulo 6, né, que é o capítulo que trata das manifestações visuais. O tópico que nós estamos ainda é sobre as perguntas sobre as aparições, hoje iniciando na pergunta de número 9. Kardec pergunta o seguinte: nos mundos mais adiantados do que o nosso, a visão dos espíritos é a mais frequente? Então vamos ver aqui a resposta dos benfeitores. Quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual, tanto mais facilmente se põe em comunicação com os espíritos. A grosseria do vosso envoltório é que dificulta e torna mais rara a percepção dos seres etéreos. Isso aqui é uma questão interessante, né? Porque o próprio Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, da extinta TV Tupi, em 1971, não é isso? Ele fala que, segundo o Espírito Emmanuel, no futuro do planeta, né, na era da regeneração, esse contato com os espíritos seria mais facilitado, né? Inclusive até por meios eletrônicos, mas também com a possibilidade de ver os espíritos, enfim, de ter uma relação mais próxima. Por quê? Se espíritos mais equilibrados estiverem habitando o planeta, conforme a própria resposta aqui dos benfeitores, né? Quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual, mais facilmente se põe em comunicação. Então, naturalmente, né, como diz Kardec em A Gênese, a transformação sendo feita, né, a geração nova chegando, espíritos com uma condição moral melhor do que a nossa, é natural que esse contato com o plano espiritual seja mais facilitado, Paulo Renato. E ele fala aqui, né, que a grosseria do vosso envoltório é que dificulta e torna rara a percepção dos seres etéreos. O que quer dizer que o nosso corpo físico está em transição também está mudando. Na verdade, tudo na vida é transição. Como dizia Paulo, né, o São Paulo da igreja, ele dizia que a natureza geme até agora com dores de parto. E nós também, dizia ele. Então nós estamos em permanente transição e na medida que o tempo passa, nós criamos mecanismos próprios, no sentido até de aperfeiçoamento do corpo físico, para que essa percepção do mundo espiritual seja mais natural e, digamos, mais corriqueira, né? Na verdade, nós, além de outros fatores que nós desconhecemos, nós sabemos que a visão que nós poderíamos ter hoje do mundo espiritual, devido ao nosso nível de evolução, não seria uma visão não muito agradável, seria uma visão não muito agradável. Porque, por certo, pelo nível de evolução em que nós nos encontramos, nós encontraríamos de imediato, teríamos uma visão imediata do mundo espiritual com os mesmos valores que o nosso, né? Nós possivelmente estranharíamos muito essa esfera espiritual, às vezes, com valores tão degradantes.
Mas, na verdade, como diz Kardec, o mundo espiritual ela é composto da contribuição do homem físico, do mundo físico. Então, essa limitação que o corpo físico coloca para nós, impossibilitando essa visão permanente do mundo espiritual, na verdade é uma salvaguarda para nós, né? Uma segurança para nós. Porque se realmente pudéssemos ver com facilidade a esfera espiritual, nós ficaríamos numa situação emocional bem complicada. Porque nós não enxergaríamos os anjos, enxergaríamos espíritos com as mesmas inclinações nossas ou piores, né? Isso, por certo, nos perturbaria. Então, como Deus é todo amor e misericórdia, né? Nós estamos sendo poupados, né? Porque seria realmente uma coisa que tornaria praticamente inviável, né? A vida em sociedade, né? A vida na Terra, porque a visão desses espíritos, dessa realidade espiritual que nos cerca, nós não estamos preparados para ela. André Luiz, no livro Os Mensageiros, ele relata isso. Né? No livro Psicografia de Chico Xavier, o espírito André Luiz diz que a visão que ele estava tendo, né, das grandes cidades, e naquele momento acho que ele estava na cidade do Rio de Janeiro, isso na década de 40 50, sei lá. Então, quer dizer, vocês imaginem, né? Século XX, década de 40, e ele diz que os espíritos que ele via circulando pelas vias públicas eram verdadeiros monstros, que ele não tinha permissão para descrevê-los, para não gerar em nós imagens mentais negativas. Aí você imagina, Paulo Renato, a realidade que nós vivemos hoje, com toda essa violência, com todo esse ódio, né, nesse período complicado porque passa o planeta de uma transição planetária. Justamente. Então, devemos agradecer a Deus a bênção dessa limitação, porque o corpo físico ele é construído, o aparelho cerebral especialmente, ele é construído de forma que possamos ver aquilo que seja proveitoso para nós, né? À medida que nós avançamos em valores espirituais, em segurança espiritual, naturalmente vamos utilizando o corpo perispiritual, nosso corpo espiritual, e por consequência também estaremos melhorando o corpo físico para numa futura reencarnação. E um corpo físico melhorado, com um instrumento cerebral melhor, nós podemos ter uma percepção melhor, mais clara da esfera espiritual, e sintonizaremos mais amadurecidos, sintonizaremos mais com espíritos bons, amigos, generosos. As pessoas falam do Chico, que o Chico tinha convívio com espíritos superiores, mas essa realidade, esse fato, não se deve por privilégio. O Chico conquistou a simpatia dos espíritos superiores, não só nessa encarnação, mas em outras, pelo seu nível de trabalho no bem, pela sua dedicação ao bem, pela sua fidelidade a Jesus. Então, se ele via as entidades superiores, é porque tinha sintonia com elas. Então, antes de pedirmos a Deus essa possibilidade de visão do mundo espiritual, é bom que a gente cuide daquilo que está em nosso coração, para que a gente veja com proveito. É isso aí. Vamos dar sequência aqui, enquanto os espíritos não trazem Maria de Fátima Miranda de volta, no fenômeno de transporte, sabe lá Deus para onde ela foi transportada. Vamos à questão 10 aqui. Será racional nos assustarmos com a aparição de um espírito? Racional não é, né? Mas a gente se assusta. Mas a gente se assusta. Vamos ver aqui a resposta dos benfeitores. Quem refletir deverá compreender que um espírito, seja qual for, é menos perigoso do que um ser vivo. Interessante a resposta, né? Porque efetivamente o encarnado, né, ele pode tirar a nossa vida física, né, de um momento para o outro, no assalto. E o espírito propriamente dito, ele não tem essa condição. Não diretamente, né? Ele pode fazer isso indiretamente. Isso. Né?
nos levando a tomar decisões equivocadas, nos induzindo a práticas que podem comprometer a nossa existência. Continua aqui os benfeitores respondendo a Kardec. Ademais, os espíritos podem ir e vão a toda parte, não sendo necessário que alguém os veja, para saber que alguns estão ao seu lado. O espírito que queira causar dano a uma pessoa pode fazê-lo, e até com mais segurança, sem se dar a ver. Ele não é perigoso pelo fato de ser espírito, e sim pela influência que pode exercer sobre o pensamento do homem, desviando-o do bem e impelindo-o ao mal. Então a resposta aqui muito boa, né, dos benfeitores, deixando claro o seguinte, que o espírito verdadeiramente mau e inteligente, para ele é muito mais vantajoso se manter na invisibilidade, na clandestinidade, do que ele se fazer revelar. Se ele quer nos destruir, se ele quer nos levar à perda, se ele quer mesmo fazer com que a gente perca a vida física, ele não tem por que ele querer aparecer para nós. Ele vai trabalhar no nosso pensamento, ele vai trabalhar na indução de pessoas que ele vai fazer com que se aproximem de nós para nos levar à perda. Então precisamos ficar cientes disso. Quando os benfeitores, às vezes até a revelia da vontade daquele espírito que nos persegue, permitem que a gente possa vê-los, né? Eu lembrei agora do livro Libertação, daquele rapaz que estava preso, e o Gubbio faz com que ele veja, né, a realidade espiritual que estava cercando ele naquele momento, para que ele despertasse. Ele vê o próprio irmão, né? O irmão vem chamar a atenção dele para tudo que estava acontecendo ali. Então, assim, os benfeitores às vezes julgam que é necessário que a gente tenha uma percepção da realidade que nos cerca, mas é muito eventualmente com o objetivo de despertamento. Agora, no geral, nós estamos sempre cercados por uma nuvem de testemunhas e sequer desconfiamos disso, Paulo Renato. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec levanta essa questão da influência dos espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. E os espíritos responderam a Allan Kardec, dizendo que essa influência existe sim, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Né? O que Kardec fala aqui nesse item 10, né? Item 9. Item 10, desculpa. O que ele fala aqui, essa questão da invisibilidade dá ao espírito uma certa vantagem para nos influenciar, porque muitas vezes a influência deles vem nesse campo mental, como os espíritos respondem a Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Há uma influência mental, o pensamento deles interfere no nosso, de forma que acontece tão naturalmente que nós não julgamos que estamos sendo influenciados e acabamos acolhendo o pensamento dessas entidades que nos queiram fazer algum mal, né, que nos queiram causar algum prejuízo. Quando encarnados, quando estamos lidando com uma pessoa encarnada no nosso nível de convivência, nós escutamos a pessoa falar, escutamos os seus conselhos, as suas advertências, né? E nós sabemos de onde vem a influência. Nós estamos vendo nitidamente que parte da boca de quem parte. Agora, a influência espiritual ela é mais sutil, né? E nós realmente, às vezes, acreditamos que estamos pensando ou decidindo por nós mesmos, quando na verdade estamos acolhendo com muita facilidade o pensamento ou a sugestão de uma entidade desencarnada que nos fortalece as mais ou boas intenções, né? E a coisa se dá tão sutil que nós não percebemos, e por isso que essa influência oculta ela pode ser tão perniciosa quanto seja a nossa própria má inclinação, né? Mas também pode ser muito boa, dependendo daquilo que nós trazemos no coração. De qualquer maneira, é o que os espíritos responderam a Allan Kardec, né? O espírito não é perigoso por ser espírito, mas pelas influências que pode exercer sobre o encarnado.
E são influências realmente que podem e muitas vezes levam muitas pessoas a destruírem suas vidas, né? Através dos vícios, através de comportamentos desequilibrados. Então estejamos, como disse nosso Mestre Jesus, em oração e vigilância. Então vamos continuando aqui, você que está chegando agora, programa Luz na Penumbra, com o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Nós estamos aqui no capítulo 6 das manifestações visuais. O tópico aqui são as perguntas sobre as aparições. Estamos na questão de número 10 e vamos agora ler a observação aqui que Allan Kardec nos traz. As pessoas que têm medo quando estão sozinhas ou em lugares escuros raramente se dão conta da causa de seus pavores. Não seriam capazes de dizer do que é que têm medo. Deveriam temer muito mais o encontro com homens do que com espíritos, pois um malfeitor é bem mais perigoso quando vivo do que depois de morto. Uma senhora de nosso conhecimento teve certa noite em seu quarto uma aparição tão bem caracterizada que julgou estar na presença de alguém. Sua primeira sensação foi de terror. Certificando-se de que ali não havia ninguém, disse: parece que é apenas um espírito, posso dormir tranquila. É verdade, né? É verdade, não deixa de dizer. Hoje em dia, então, nós que vivemos numa cidade tão perigosa aqui no Rio de Janeiro, né? Tem gente nos ouvindo aí do Brasil todo, do mundo, mas hoje o mundo está em ebulição, né? São poucos os lugares seguros que, quando a gente percebe alguém dentro da nossa casa, nosso primeiro pensamento não é se é um espírito ou não, é o medo de ser um assalto, de ser alguém que venha nos fazer algum tipo de mal, né? É reação instantânea, né? De autoproteção. Então vamos dando sequência aqui agora na questão de número 11. Tranquilizando vocês ainda que Miranda ainda foi transportada pelos espíritos, sabe lá Deus para onde. Esperamos que eles tragam de volta. A questão 11. A pessoa a quem um espírito aparece poderá conversar com ele? Isso aqui é bastante interessante. Já vi algumas pessoas trazendo relatos sobre essa pergunta aqui que Allan Kardec nos traz. Resposta: perfeitamente. E é mesmo o que se deve fazer em tal caso, perguntando ao espírito quem ele é, o que deseja e o que podemos fazer para lhe ser útil. Se tratar de um espírito infeliz e sofredor, nosso testemunho de comiseração o aliviará. Se for um espírito benévolo, é possível que venha com a intenção de dar bons conselhos. E aí eu lembro aqui de uma companheira, alguns anos atrás, entrou na casa espírita, que eu frequento, a União Espírita Carlos Chagas, lá no bairro de Ramos, aqui no Rio de Janeiro. E aí ela entrou e chorava, desesperada e agindo como se fosse uma esquizofrênica, né? E eu não quero, não vou, tira ele daqui. Eu falei, meu Deus do céu, será que essa pessoa está com algum surto, né? Fiquei pensando. E aí perguntei a ela, o que foi? O que está acontecendo? Você não está vendo? Ele está atrás de mim. Eu falei, meu Deus, acho que ela está tendo um surto. Aí eu levei ela para uma sala reservada, a sala da reunião mediúnica. E aí perguntei a ela, e aí eu percebi que ela realmente era uma médium e que eventualmente ela tinha algumas situações que acontecia que ela não sabia lidar. E ela estava na rua e um determinado espírito percebeu que ela conseguia vê-lo, ouvi-lo, e ele queria ajuda. Então ele ficou o tempo todo atrás dela pedindo ajuda. Eu quero ajuda, me ajuda, por favor, faz alguma coisa, né? Que eles devia estar ali em perturbação, vagando, e querendo, como ele não conseguia ver outros espíritos, ele conseguia ver os encarnados. Como os encarnados não o ouviam, ele ficava perdido, mas ele percebeu que ela podia vê-lo. E aí ficou em cima dela. E aí ela entrou no centro espírita em desespero. Eu comecei a conversar com ela, fui acalmando, e aí falei o seguinte: olha, eu não posso vê-lo nem ouvi-lo, mas você está me dizendo que pode. Ela com a cabeça abaixo, com a mão no ouvido, assim. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você vai me ajudar a conversar com ele. Ele está me ouvindo? Aí ela respondeu assim, ele disse que sim. Eu falei, então tá bom, né? Ele está me ouvindo, vamos conversar. Aí eu falei com ele, falei, olha, meu irmão, a moça está com muito medo, eu sei que você só quer ajuda, né? Você entrou no lugar certo, aqui é uma casa onde se trabalha em nome de Jesus, nós estamos aqui para ajudar.
Então, tem benfeitores amigos que vão te ajudar, que vão aparecer para você, que vão cuidar de você, vão te direcionar. Você não precisa mais ficar, né, tentando abordar a nossa irmã aqui presente. Ela está com muito medo, você está vendo. Você me entende? Aí eu perguntei a ela se ele está me entendendo. Ela disse, não, ele disse que sim. Então, graças a Deus. Vamos fazer uma prece por você, pedir a Jesus aí que te ajude e que você seja encaminhado. Aí fizemos a prece e tal. E, efetivamente, como esperado, os benfeitores devem ter se feito presentes para ele. E ele foi conduzido. Aí eu perguntei a ela, ele ainda está aí? Aí ela olhou assim, não, ele já foi embora. E aí ela ficou calma e se tranquilizou, ficou durante um tempo na casa estudando e depois tomou um outro rumo que eu não sei qual. Então, assim, é uma coisa que, é claro que para mim foi mais fácil? Foi, porque eu não vejo. Eu não escuto, eu estava somente fazendo ali uma intermediação com ela, que é a médium, e ela conseguia me dizer se ele estava me ouvindo ou não. Mas ficou bem, depois voltou a frequentar a casa e eu vi que era uma pessoa normal, né? Porque a gente fica sempre na dúvida, era uma pessoa esquizofrênica? Era uma pessoa que estava tendo um surto? Mas depois ela voltou a casa normalmente, estudou, conversamos, eu vi claramente que era uma pessoa com raciocínio lógico, com, enfim, comportamento normal, e que, eventualmente, quando ela ouvia, como ela não sabia lidar, ela entrava em desespero. E aí, Paulo Renato? É, interessante. Você já conversou, o espírito chegou e tu bateu um papo com ele? Ou... O ideal é isso, né? Depende do espírito também, né? Essa questão. Normalmente, no nosso caso, né? No caso aqui citado também, normalmente são espíritos sofredores, que realmente causam alguma perturbação emocional, né, uma interferência no nosso raciocínio, claro, mas o ideal é que se realmente trave uma conversa com ele onde quer que se esteja, uma conversa mental, não precisa verbalizar, né, e indique a ele o local onde ele possa encontrar ajuda. Mas é importante considerar aqui essa questão do diálogo. Nós vamos dialogar com aqueles que desejam ajuda, com aqueles que estão sofrendo e procuram e desejam alguma orientação para aliviar ou fazer desaparecer o seu sofrimento. Mas temos que ter atenção com aqueles espíritos maliciosos, com aqueles que usam da inteligência para o mal, para nos enredar nos seus raciocínios, né, nos seus sofismas, na sua lógica errada, na sua lógica divergente dos ensinos de Jesus, porque com esses realmente nós podemos ficar um tanto quanto embaraçados se tentarmos dialogar com eles. Então o ideal é que a gente faça prece, peça a Jesus. Você lembra do livro Missionários da Luz? Quando o André Luiz estava junto com o Sertório, né, foram visitar lá o Marcondes, que não compareceu a um estudo, né, o Marcondes encarnado, não foi a um estudo que ele deveria ir depois de sair do corpo durante o sono, e foi visitado, né, por entidades perturbadoras lá, viciadas em sexo. E quando o André Luiz e o Sertório chegaram, elas começam a debochar, dizendo que elas também tinham um curso de prazer, e o André Luiz ficou irritado, né, com o deboche, e o Sertório dá o alerta para ele: 1 minuto de conversação com entidades dessa espécie pode te levar a perder séculos, né? Então a gente, como o Paulo Renato estava falando, né, devemos conversar com os espíritos? Sim, podemos, mas devemos avaliar quando é adequado e quando não é. Quando a gente perceber que não é colocar a mente em prece, né? Pedir a ajuda, a intercessão dos bons espíritos, para que eles possam atender aquele espírito que esteja ali presente. Justamente. A oração sempre é um melhor recurso. E tem determinados espíritos que é melhor a gente realmente procurar a oração, porque entrar em contato mais direto com eles não vai ajudar em nada. A gente acaba caindo em raciocínios falsos e se complica mais ainda. Peço a vocês que orem aí por Maria de Fátima Miranda, né? Não sabemos o que aconteceu. Foi levada em um fenômeno de transporte e não foi devolvida. Então vamos rezar para que no próximo programa ela já esteja de volta. Muita paz a todos e até lá. Deus nos abençoe. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui para analisarmos e discutirmos, eu, Amaury Santos, e Astênio Evangelista de Oliveira, o livro A Revista Espírita de 1858 a 1868. Lembrando a vocês que estamos em agosto de 1858, né? As análises que estamos fazendo. E lembrando mais uma vez o Clube da Fraternidade. Associem-se, por favor. Nós vivemos da caridade. Sejam caridosos. Se você já é associado, então fica aí o convite para o primo, para a prima, para a mãe, para o pai, para todos aqueles que ouvem a rádio. Ela fica 24 horas no ar, né? E é uma rádio fraternal, atinge a todas as pessoas e a todas as faixas etárias. Então, prosseguindo? Prosseguindo. Então voltamos à Revista Espírita de agosto de 1858. Nós estamos estudando uma comunicação do Espírito São Vicente de Paulo sobre a caridade. Foi uma comunicação dada na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris em 8 de junho de 1858. No nosso programa anterior, nós estávamos começando a ler um parágrafo em que ele dizia o seguinte: as advertências detalhadas que vos deveriam ser dadas sobre a necessidade de ampliar o círculo da caridade e nele incluir todos os infelizes cujas misérias são ignoradas, todas as dores que em nome dessa doutrina, a caridade, se devem buscar em seus redutos para os consolar, seriam muito extensas. Então nós comentávamos, né, no nosso programa anterior, que o São Vicente de Paulo está aqui reforçando a necessidade mesmo de os espíritas fazerem uma grande campanha, né, pela prática da caridade, que de fato eles construam obras de socorro ao semelhante, daí por diante. Então prossegue o São Vicente de Paulo, vejo com satisfação que homens eminentes e poderosos auxiliam esse progresso, que deve unir todas as classes humanas, os felizes e os infelizes. Os infelizes, coisa estranha, dão-se todas as mãos e se ajudam mutuamente em sua miséria. Então, o São Vicente de Paulo, que passou a existência em contato com a pobreza, ele diz assim: a gente verifica os pobres normalmente dividindo o pouco que eles têm, né? É impressionante que isso é a pura verdade de São Vicente de Paulo. Eu e a Isabela fizemos quentinhas para 60 pessoas, 70 pessoas aos sábados. E eu verifiquei isso pessoalmente. Quando a Isabela ia entregar a marmita com o alimento, eles diziam assim: não, por favor, entrega àquela pessoa, porque eu já recebi e já comi. Uhum. Então a solidariedade, a fraternidade se encontra mais na pobreza do que na riqueza, né? Sim. Então ele fala assim: os infelizes, coisa estranha, dão-se todos as mãos e se ajudam mutuamente em sua miséria. Por que são os felizes mais morosos em ouvir a voz do infeliz? Uhum. Né? E esses felizes, então, né, que guardam fortunas em cofres, né, que remetem para o exterior simplesmente para aplicações, sem utilidade nenhuma para a sociedade, né? Então ele fala assim: por que são os felizes mais morosos em ouvir a voz do infeliz? Por que necessitamos da mão dos poderosos da terra para impulsionar as missões de caridade?
Por que não respondemos com mais ardor a esses apelos? Por que deixamos a miséria, assim como o prazer, macular o quadro da humanidade? Então ele está dando um grande estímulo a não nos omitirmos em relação às misérias alheias, né? Perfeito. Aí ele prossegue dizendo o seguinte: a caridade é a virtude fundamental, né? Então é a virtude básica, né? E aí, obviamente, que quando se trata de caridade, nós falamos isso no nosso programa anterior, a visão espírita, né, da caridade no sentido de benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então ele fala assim: a caridade é a virtude fundamental que há de sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. E aí a gente lembra o Paulo de Tarso, dizendo que ainda que eu distribua todos os meus bens, etc., se não houver caridade, de nada vale. Nada, né? Disso valeria. Isso. Porque eu posso até fazer isso e não ser caridade. Fazer isso por irresponsabilidade. Exatamente. Né? Fazer isso para aparecer. Né? Então, se não houver o que mais o ser humano faz, né? Então, se não houver caridade, de nada valeu. Sem ela, não existem as outras. Sem a virtude da caridade, afirma São Vicente de Paulo, não existem as outras virtudes. Sem a caridade, não há esperança de melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, pois a fé não passa de um raio muito puro que torna brilhante uma alma caridosa. É a sua consequência decisiva. Né? A caridade, então, ela não tem vantagem apenas para aquele que a pratica, né? Porque ela consegue produzir muita luz em torno dela, né? Através do nosso espírito de caridade, essa caridade ampla, né, de benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, nós acabamos influenciando outras criaturas a também serem assim, né? Então, criaturas divinas, né, que todas são criaturas divinas, que poderiam ainda ficar séculos nas sombras, elas se aproximam da luz em razão dos exemplos que receberam de nós, né? Então, não apenas nós ganhamos, como fazemos os outros ganharem. Né? Veja que caímos na mesma coisa, né, Astênio? Dando exemplo, né? Os exemplos que foram importantes e que marcaram a vida, sim, de Francisco Cândido Xavier, sim, né? Porque ele não só falava, ele exemplificava. Sim. Ele beijava a mão da lavadeira, do pedreiro, e era beijado. E era respeitado. Todos aqueles na história que apenas falaram caíram no esquecimento. Exatamente. Né? Apenas aqueles que falaram e praticaram, né, que estão mantidos na memória, né, da humanidade. O próximo parágrafo, né, dessa comunicação do São Vicente de Paulo é extremamente interessante. Ele fala o seguinte: quando deixardes que vosso coração se abra à súplica do primeiro infeliz que vos estender a mão. Então, olhemos só isso, né? Observamos bem isso. Ele não está nos orientando a escolher os infelizes, né? Ele fala do primeiro infeliz que nos estender as mãos. Então, quando deixardes que vosso coração se abra à súplica do primeiro infeliz que vos estender a mão, quando lhe derdes algo sem questionar se a sua miséria não é fingida. Não é isso que acontece muito hoje? Muita gente falsa, muita gente abusada, né? Que abusa da nossa bondade e daí por diante. Por isso que eu estou dando destaque a esse parágrafo. Ele fala: quando deixardes que vosso coração se abra à súplica do primeiro infeliz que vos estender a mão. Quando lhe derdes algo, sem questionar se sua miséria não é fingida, ou se seu mal provém de um vício de que deu causa. É problema dele, sim, não é seu. Né? Então, você faz o bem. Uhum. O que eu entendo é assim: você tem que fazer o bem. Você vai fazer o bem. E você faz. Se o indivíduo está sendo utópico, irônico, eu mesmo falava do espiritismo, eu me lembro hoje, eu me lembro de uma distribuidora de medicamentos em que a mulher do marido que era a pessoa que comprava.
Então, quando eu ia lá, eu falava do espiritismo, porque ela queria saber. Então eu falava, e depois que ela faleceu, porque eu fiquei sabendo que ela, quando você ia embora, ela ironizava o que você falou. Mas eu falava assim, não tem problema, isso é próprio dela. Mas ela um dia vai acordar. Sim, e certamente já está fazendo uso agora como espírito. Exatamente. Né? Já muda. Mas então ele fala assim, sem questionar se sua miséria não é fingida, quer dizer, ele está fingindo que é pobre, ou se seu mal provém de um vício de que deu causa. Então pediu-nos uma ajuda no sinal de trânsito, e a gente diz assim, vai usar para comprar drogas. E aí a gente não dá. Né? Então eu falei, ou se seu mal provém de um vício que deu causa. Quando abandonardes toda a injustiça nas mãos divinas, então fala assim, se o outro está sendo injusto, Deus cuida dele. Sim, né? Claro. Para você o que interessa é socorrer. Então quando abandonardes toda a justiça nas mãos divinas, quando deixardes o castigo das falsas misérias ao Criador, então ele sabe que existem falsas misérias, mas o castigo não deve ser dado por nós. Né? O castigo Deus sabe dar. Exatamente, né? Então, lei de causa e efeito. Então quando por fim praticardes a caridade unicamente pela felicidade que ela proporciona e sem inquirir de sua utilidade, então sereis os filhos amados de Deus e ele vos atrairá a vós. Né? Então, obviamente que na sua grande experiência em obras de caridade, durante a sua existência como Vicente de Paulo, ele conheceu todas as criaturas que abusavam, que eram exigentes, né? Intolerantes. Mas, de qualquer forma, ele, na visão dele, a gente não deve, sob o pretexto de que existem essas pessoas, dizermos simplesmente que elas não merecem e que eu não vou fazer mais caridade nenhuma, né? Que não vou mais ajudar ninguém. Né? A gente não deve chegar não deixar endurecer o coração, porque senão você acaba deixando de socorrer uma criatura efetivamente necessitada. Exatamente. Por causa da intolerância de outros. Né? Eu me lembro, há algum tempo, eu estava na rodoviária de São Paulo, esperando o ônibus para vir para o Rio, e na rodoviária de São Paulo, no Tietê, entram muitas pessoas, muitos pedintes, né? Dentro da rodoviária, para pedir as pessoas que estão ali. Perfeito. E tal. E aí um homem me pediu ajuda, dinheiro, eu dei a ele. Tinha uma senhora aguardando, nós estávamos no restaurante, na rodoviária, aguardando também a refeição dela, e depois que esse homem já tinha pedido ajuda a ela não deu. Aí ele veio a mim, aí eu dei. Ele foi embora. Ela se aproximou de mim e perguntou, ela falou assim, eu vi que o senhor deu dinheiro a ele. Por que o senhor dá? Né? Aí eu expliquei a ela, né? Eu disse, olha, no mínimo, porque eu nunca vi esse homem. Então eu não sei se ele é uma pessoa que abusa ou se ele é uma pessoa necessitada. Se eu já o conhecesse, já soubesse que ele era uma pessoa abusada, eu poderia recusar. Mas eu não sei, né? Aí ela falou assim, então esse é o critério que o senhor adota? Eu falei, é o critério que eu adoto. Se eu já conheço a pessoa e já sei que ela é abusada, eu não dou. Mas se eu não conheço, é a primeira vez que eu me encontro com a pessoa, eu nunca nego. Ela falou assim, eu vou seguir esse critério também. Entendeu? Então a gente... Você, Astênio, contaminou pela lógica, sim, da sua visão a mulher. Porque ela não dava a ninguém. Porque achava que todo mundo podia ser abusado. Exatamente. Então, assim, se eu não sei ser abusado, então eu devo ajudar. Porque senão eu corro o risco de deixar de ajudar uma pessoa que está desesperada. Eu certa vez fui agraciado com alguém entrou no supermercado e, por acaso, né, eu sou um para-raio, né, então, como você também é. E aí a pessoa se dirigiu a mim, eu estava com a minha esposa, e pediu uma sandália havaiana, porque ele estava descalço. Aí eu comprei e dei a ele. Qual é o seu número? Tal. Aí eu peguei, comprei e dei a ele. Quando eu dei a ele, eu fui criticado, porque havia senhores na fila do caixa, e eles disseram, olha, ele provavelmente pegou e vai revender o que você deu. Então é por isso que eu não dou. E
assim que eu passei do caixa da moça, ele virou para mim, me agradeceu e mostrou: ela está nos meus pés. Aí eu olhei, estava nos pés dele. Então vale a pena. Sim, então a gente passa por bobo. E é esse critério. Podia ser que ele fosse pegar o chinelo e fosse vender. Claro. Mas você não sabia se ele ia fazer isso. Né? Então vamos lá com São Vicente de Paulo. Né? A caridade é em todos os mundos, então isso não é só na Terra. Sim. Então, é lei divina. Para onde nós formos, nós vamos ter que nos deparar com a caridade. Né? Então, a caridade é em todos os mundos a eterna âncora da salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. Então, quando nós praticamos a caridade, nós estamos sendo deuses. Exatamente. Eu me lembro agora, e você sabe disso, porque você é um homem da leitura, que até André Luiz teve que fazer caridade. Sim. Ele teve que aprender. Eu sou médico. Você é um médico, mas você pode pegar a vassoura e varrer ali. Sim. Né? E por enquanto, seu conhecimento de medicina não tem utilidade aqui. Né? Exatamente. Então, a caridade é em todos os mundos a eterna âncora da salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por ele à criatura. Isso é lindo, né? Só um grande entendido de caridade pode expressar desse modo, dizendo que no momento, quando nós somos caridosos, Deus está agindo através de nós, né? Então é a sua própria virtude dada por ele à criatura. Como desprezar essa suprema bondade? Qual o coração disso compenetrado, bastante perverso, para recalcar e expulsar esse sentimento todo divino? Qual o filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia, a caridade? Então ele está dizendo para a gente, olha, quando você tem o sentimento da caridade, não duvide que é Deus que está despertando isso em você. Claro. E quanto mais caridoso você for, mais divino você é, né? Então, ia comentar alguma coisa? Não. Então, prosseguindo, o São Vicente de Paulo... São Vicente falou tudo. Falando sobre a caridade, disse ele: não ouso falar do que fiz, porque os espíritos também têm o pudor de suas obras. Considero, porém, a que iniciei como uma das que mais devem contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Então a gente vê que até hoje, no seio da Igreja Católica, existem milhares de seguidores de São Vicente de Paulo também abrindo obras de caridade, mantendo obras de caridade, hospitais e daí por diante, né? Então ele diz assim: considero, porém, a que iniciei como uma das que mais devem contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo com frequência os espíritos a pedirem lhes seja dado por missão continuar a minha tarefa. Então ele vê espíritos, né, obviamente, querendo desenvolver o seu progresso espiritual, e aí pedem para ter uma experiência semelhante à de São Vicente de Paulo, né? Então vejo com frequência os espíritos a pedirem lhes seja dado por missão continuar a minha tarefa. Vejo-os, minhas bondosas e caras irmãs, no seu piedoso e divino ministério. Vejo-os praticando a virtude que vos recomendo, com toda a alegria. Então ele está vendo aqueles que estavam ali na sociedade, naquela reunião, Sociedade Presidente de Estudos Espíritas. Então vejo-os, minhas bondosas e caras irmãs, no piedoso e divino ministério. Vejo-os praticando a virtude que vos recomendo, com toda a alegria que provém de uma existência de dedicação e sacrifícios. Então, não é apenas darmos aquilo que nos sobra, né? É uma existência de dedicação e de sacrifícios. Para mim, é uma grande felicidade observar quanto lhes honra o caráter, quão estimada e protegida é a missão que desempenham. Homens de bem, de boa e firme vontade, univos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. Encontrareis a vossa recompensa no exercício próprio dessa virtude. Não há alegria espiritual que ela não proporcione, não há alegria espiritual que a caridade não proporcione. Já na vida presente, sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo, assim seja. Isto hoje, né, está provado por inúmeras pesquisas científicas
né, que o trabalho do voluntariado, que é o trabalho da caridade, proporciona saúde melhor. Sem dúvida nenhuma, isso é provado cientificamente. Sim, né? E a nossa beleza dura por mais tempo. Exatamente. Enquanto quando nós deixamos endurecer o nosso coração, nós vamos colocando uma carranca no rosto, né? E em pouco tempo a gente está feio, velho, né? Mal-humorado. Isso, enfermo, né? Os cânceres, né, se invadem as nossas células. Exatamente. Né? Então, quando você divide, Astênio, e eu sou a prova viva disso, né? Vou dar uma palestra agora na sua casa em que você é presidente, a Joana de Ângeles, né? O Instituto de Joana de Ângeles. Instituição Espírita Joana de Ângeles. Ela promove aqueles espíritos que estão ainda em fase de crescimento, de aprimoração, que são humildes, né? Tem almoço, tem janta, tem brinquedo. Sim, é uma escola espírita, né? Exatamente. Então, isso é a caridade que São Vicente falou em movimento. Sim, e através da educação, então, que você muda homens, né? Claro. Só concluindo, cara, nosso tempo está aqui curtinho já? Também. Já, de novo, né? Então, o Kardec, o São Vicente de Paulo terminou aqui a mensagem dele, e o Kardec só faz um agradecimento, dizendo assim: agradecemos a São Vicente de Paulo a bela e boa comunicação que se dignou de nos dar. Gostaria que fosse proveitosa a todos. Então, Kardec reconheceu a grandeza dessa comunicação. Perfeito. E não foi por outro motivo que ele levou essa comunicação para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aí, a partir de agora, Kardec começa a fazer algumas perguntas ao São Vicente de Paulo, né? Nessa mesma reunião. Sim. Ele começa a fazer umas perguntas. Então, ele diz o seguinte: permitiríeis que formulássemos algumas perguntas complementares a respeito do que acabaste de dizer? Então a gente verifica que Kardec estava prestando uma grande atenção no ensino, provavelmente fazendo anotações, né, daquilo que o São Vicente de Paulo estava dizendo, a ponto de, acabou a mensagem, ele já tinha uma série de perguntas para fazer. E você vê o quanto esse livro, a Revista Espírita de 1858 a 1868, é importante, porque muitas coisas são encontradas no Evangelho segundo o Espiritismo. Sim, isso a gente logo no início dos estudos, né, verificou que Kardec teria deixado claro que a Revista Espírita seria um laboratório para os livros da doutrina espírita. Exatamente. Né? Então, a partir daqui, depois das diversas críticas ou aplausos, etc., ele selecionaria muita coisa da Revista Espírita para ir para as demais obras, né? Exatamente. Então, obviamente que o Livro dos Espíritos já tinha sido publicado, né? Mas ele, nas demais obras, né, muita coisa que estava na Revista, claro, na revista Espírita. Céu e Inferno, e isso aí é uma gama de conhecimento. Sim. Quem lê o livro Revista Espírita é importante para saber que daqui saiu diversas obras que o Pentateuco. Né? Teuco. Então, a gente verifica então que existem dois grandes caminhos para que a nossa vida física seja o mais leve possível, né? Um dos caminhos, e o principal, é a prática constante da caridade. E o segundo caminho seria a leitura permanente, a meditação permanente. Perfeito. Né? Então, são escolhas que nós fazemos, mas o nosso tempo acabou. Ah, que pena. Então, eu me despeço a Mauri Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. E gostaria de acrescentar o nome do Elder, que é exatamente a pessoa que fica por trás dos panos, né? Por trás das coisas. Um agradecimento profundo, né? Porque se não fosse a caridade dele hoje vir aqui, nós não seríamos agraciados em o privilégio de aprender mais um pouco a matéria. Não esqueçam a revista, o Clube da Fraternidade. Clube da Fraternidade. Associem-se 3386-1422. Muita paz.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.